Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós somos a Capela do Calvário Belém. Eu me chamo Marcos. Eu faço parte da liderança daqui da capela. E aqui na capela nós temos o costume de pregar a Bíblia expositivamente, de tal forma que cada pessoa que vem aqui pregar tem um livro. Eu sou responsável pelo livro de Romanos. Essa é a nossa sexta mensagem nessa série. E nós acabamos de vencer o capítulo 1. Então eu peço que todos abram em Romanos capítulo 2. Vencemos, né, John? Abre em Romanos capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Depois a gente vai estar fazendo uma oração e a gente começa a exposição do texto. Romanos capítulo 2, versículo 1 diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Pai querido, Senhor amado, nós queremos clamar a Ti nessa noite, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante de verdades muito grandes para nós. Nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, por isso nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o Senhor seja misericordioso com nós e que fale a cada um e que a Tua palavra possa cair em terra boa. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Pregar expositivamente tem suas vantagens, mas tem seus desafios. Uma das vantagens é que nós não caímos de paraquedas nesse texto. Nós estamos estudando Romanos desde o começo. Por isso, quando nós chegamos aqui, nós temos como entender melhor o que Paulo quer dizer com essas palavras. E para isso eu queria fazer uma recapitulação do que nós já vimos até aqui. Nós vimos que Paulo escreve a carta aos Romanos, por isso, carta de Paulo aos Romanos, com o objetivo principalmente de apresentar o seu evangelho. Então, do versículo 1 até o versículo 17 do primeiro capítulo, ele faz uma introdução na carta. Ele se apresenta, fala quem são os destinatários da carta, fala que gostaria de estar presencialmente com os romanos e apresenta o título da carta. O título da carta é a respeito do evangelho, e ele fala que esse evangelho que ele vai apresentar, ele é o poder de Deus para a salvação, e que é nesse evangelho que Deus mostra a sua justiça. Só que aí, a partir do capítulo 18, Paulo começa de fato a entrar no assunto da carta. Até o 17 ele dá o tema, a apresentação, o início da carta. A partir do 18 ele entra no assunto. E quando ele entra no assunto, ele começa a falar de uma coisa que nós talvez não esperássemos. Paulo começa a falar a respeito da ira de Deus. Nós podemos acompanhar no verso 18, diz o seguinte: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então Paulo fala que existe um Deus e que esse Deus está irado. E que ele está irado contra a impiedade e a injustiça das pessoas, que são os pecados que elas cometem um contra os outros e contra o próprio Deus. Mas a gente pode olhar e pensar, como é que a humanidade chegou nesse estado? É o que Paulo vai discorrer no decorrer do capítulo. Ele vai falar primeiro que o que poderia se conhecer de Deus, Deus revelou à humanidade. Revelou à humanidade na própria consciência do homem. Então todo ser humano, desde pequeno, desde que nasce, sabe que existe um Deus criador.
Segundo, Deus fala que ele se revelou por meio das coisas que foram criadas, que as coisas criadas revelam a sua divindade e seu eterno poder. Então Deus se revelou claramente aos homens. Mas o que Deus queria com essa revelação? Deus queria que os homens lhe dessem glórias e lhe rendessem graças. Só que a humanidade, ao invés de fazer isso, fez 4 coisas. Nós podemos ver a partir do verso 21. Se desvaneceram em seu discurso, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e répteis. Então Deus está irado porque ele se revela à humanidade, e a humanidade, ao invés de dar graças e adorar esse Deus, vai justamente para o contrário. Ela quer saber apenas dos seus próprios discursos e acabam se desvanecendo, tornando-se nulos, vazios, inúteis. O coração se obscurece, as pessoas julgam-se sábias e tornam-se loucas, e por fim elas acabam justamente no pecado da idolatria, adorando a criatura ao invés do Criador. Então, o que Deus faz com isso? É o que nós vimos na nossa última ministração. A partir do verso 24, nós vemos a retribuição de Deus. Como é que Deus age para com essa humanidade que depois de ele ter sido revelado, rejeita ele. A gente viu que Deus, ele abandona a humanidade, que Deus entrega a humanidade. A humanidade não quer saber de Deus, a humanidade quer saber dos seus próprios desejos, dos próprios pecados. Deus fala, é isso que vocês querem? É isso que você vai ter. Então nós vemos que Deus, no versículo 24, Deus entrega a humanidade às concupiscências do seu coração. No 26, que Deus abandonou as paixões infames. E no 28 nós vemos que Deus entregou a um sentimento perverso. E o resultado disso foi a lista de pecados que começa no versículo 29, que diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes de pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com que as fazem. Então, é esse o retrato que Paulo faz da humanidade. É uma visão um tanto pessimista, mas muito realista do que é a humanidade em si. Só que a gente pode olhar para essa lista de Paulo e a gente pode não se sentir participante disso. A gente olha essa lista e fala, eu não sou esse cara. Eu não sou homicida, eu não sou avarento, eu não sou idólatra, eu não cometo essas imoralidades sexuais. Eu acho que Paulo não está falando comigo. É esse argumento, o próximo argumento de Paulo. A partir do capítulo 2, aqui no capítulo 1, Paulo estava descrevendo o gentil, o grego, aquele que era da cultura grega, de forma geral, os pagãos. A partir do capítulo 2, Paulo ele vira o discurso dele para um outro grupo. A gente vai chamar esse grupo de os moralistas. São pessoas que olharam esse discurso de Paulo do capítulo 1 e falaram, isso não tem nada a ver comigo, você está errado, eu não sou assim. Só que quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram alguns filósofos. Alguns filósofos, como por exemplo os estoicos, eles tinham uma moral muito firme. Eram alguns políticos, como Sêneca, que eram pessoas que valorizavam a moral, os bons costumes, a família, e que condenavam todas essas coisas que Paulo está condenando. Mas em principal, Paulo estava falando dos judeus. Porque os judeus, eles receberam a lei de Deus, receberam a aliança, receberam os profetas, receberam o templo, e por isso eles achavam que eles estavam acima das outras nações. O judeu sequer comia na casa de um gentil, porque ele achava que ele era um inferior, que eles eram povos pecadores, que iam todos para o inferno, e que ele seria salvo apenas porque ele era judeu. Paulo começa a falar com essas pessoas. Isso me lembra muito uma pregação do Paul Washer. Numa pregação do Paul Washer em 2002, ele foi numa conferência de jovens que estava tendo nos Estados Unidos. E o Paul Washer ele começa a questionar a respeito do que os americanos consideravam como sendo cristianismo. Porque para os americanos, vai dizer Paul Washer, que eles iam se considerar cristãos porque uma vez na vida eles fizeram uma oração. Não, eu aceitei Jesus quando eu tinha 10 anos, então eu sou cristão. Só que o Paul Washer vai falar que não é isso que a Bíblia fala. Paul Washer vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E como aquela geração não tinha fruto nenhum, porque eles eram iguais ao mundo, eles deveriam de fato avaliar se de fato eles eram cristãos.
Então, em momento da pregação dele, ele fala assim, que a salvação ela é acompanhada do arrependimento. E não somente do arrependimento, mas de um desejo de santificação, de um desejo de ser, não como a Britney Spears, não como o mundo, mas como Jesus. Nesse momento, todo mundo começa a aplaudir de pé e gritar. Paul Washer nem deixa o pessoal terminar de aplaudir. Ele aponta o dedo assim para a plateia e fala, eu não sei porque vocês estão aplaudindo. Eu estou falando de vocês. É mais ou menos isso que Paulo faz. O moralista fala, Paulo, você não está falando de mim. Está falando assim, que o pagão é idólatra, é imoral, ele tem que queimar no fogo do inferno? Tem mesmo, Paulo, é isso aí. Só que Paulo vira e fala, não estou falando só dele, eu também estou falando de você. Então nós vamos ver hoje duas coisas. Nós vamos ver a respeito do moralista e do juízo de Deus. Nós vamos ver 5 coisas do moralista. Começa no versículo 1, que diz o seguinte. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. O primeiro ponto aqui é que o moralista, ele é indesculpável. Nós vimos no capítulo 1 que o pagão, ele era indesculpável. Ele era indesculpável por quê? Porque Deus se revelou claramente para ele, na sua consciência e pela natureza, e por isso eles eram indesculpáveis. Eles não podiam dar desculpas diante de Deus de que eles não sabiam de que existia um Deus ou que eles tinham um padrão moral. O moralista também, assim como o pagão, ele é indesculpável. Ele é indesculpável e Paulo vai dizer que ele é indesculpável primeiro, independente de quem você seja. Independente de quem você seja, não importa se você é filósofo, não importa se você é político, não importa se você é judeu. Para nós, para a nossa realidade, não importa se você é branco, se você é negro, porque nós queremos fazer essas distinções às vezes, não importa se você é evangélico, não importa se você é católico, não importa se você dá umbanda, ninguém é desculpável diante de Deus se tem essas características que Paulo está falando. Por quê? Porque essa pessoa é indesculpável e porque independe de quem ela seja. Paulo vai dizer, porque a pessoa que condena o outro, na verdade, ela está condenando a si mesma. E a gente pode pensar que isso é meio contraintuitivo, mas nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós fazemos isso. Por exemplo, tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, eu acho que a maioria já assistiu, onde a Rochelle, que é a mãe do Chris, ela está andando na rua e vê uma mulher com bobs no cabelo, né? Ela olha para a mulher e fala, que mulher ridícula, usando isso no meio da rua, parece que ela não tem classe. E aí a filha dela vira para ela e fala assim, mas mãe, a senhora também está usando. Ela fala, não, eu estou de lenço. Por baixo tinha um bob, mas ela estava de lenço. E na cabeça dela, isso justificava ela condenar a outra pessoa, mas ela fazer exatamente a mesma coisa. Um exemplo mais próximo aconteceu hoje, e eu vou aqui falar sobre o nosso pastor, Kelvin, revelar a hipocrisia dele. Hoje, vou falar aqui no púlpito. O Kelvin teve a coragem de falar de que algum membro aqui da Calvary tinha um sério pecado. O pecado desse membro é que ele não atendia o celular e não respondia mensagens. Eu ouvi isso do Kelvin, gente. Para vocês terem noção. Então, nós somos inconsistentes com o nosso próprio padrão moral. Quando nós olhamos o nosso defeito nos outros, nós julgamos os outros. Mas nós não julgamos esse defeito quando ele está em nós mesmos. Então, por isso que quando nós julgamos os outros, na verdade, nós estamos julgando a nós mesmos. Tem uma história no Antigo Testamento que fala sobre isso. Eu vou falar rapidamente para que a gente não perca muito tempo. Mas Davi, em momento de guerra, ele estava em seu palácio, ele vê uma mulher se tomando banho e ele deseja a mulher. Ele pega a mulher e tem relações com ela. Qual era o problema? Essa mulher era casada. E dessa relação que Davi teve com essa mulher, ela engravidou. E aí, para que o marido não descobrisse, para que ele não fosse colocado em aberto esse caso de adultério, ele decide simplesmente fazer o quê? Dar um jeito de matar o marido dela. Ele pega esse homem, que era um guerreiro dele, do exército dele, e manda para frente de batalha, onde era o pior local, porque com certeza ele morreria. Ele faz isso, o cara morre, e depois Davi se casa com a mulher. Pô, perfeito, tudo bem, ninguém nem vai perceber, só o bebê nasceu prematuro, qualquer coisa. Só que aí, certo dia, chega um profeta na casa de Davi, Natan, e ele fala assim, Davi, vou te contar uma história. Tinha 2 pessoas, uma delas era muito rica e tinha muitas ovelhas, o outro era pobrezinho e só tinha uma. Só que essa pessoa que era rica recebeu uma convidada importante. O que ele decidiu fazer?
fazer um churrasco para essa visita dele. Ele quis matar um cordeiro e servir a essa visita. Só que ao invés de pegar uma das suas muitas ovelhas, ele pegou a única ovelha do seu vizinho pobre. Davi, quando ouve isso, ele fica indignado. Ele fala: quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. Isso não vai acontecer no meu reino. Só que Natã vira para Davi e fala: tu és esse homem. É muito fácil nós conseguirmos enxergar o nosso pecado nos outros, mas nós não enxergamos o nosso pecado em nós mesmos. Quando Davi ouve isso, ele cai na real e ele se prostra e ele se humilha porque ele reconhece o erro e o pecado dele. Por fim, Paulo vai dizer nesse ponto que o humorista é indesculpável porque ele faz as mesmas coisas. Aqui eu queria dizer que Paulo não esperava que esses moralistas fizessem cada uma dessas coisas dessa lista. Essa lista tem mais de 20 pecados. Pecados muito sérios, muito graves. E ele não esperava que esses moralistas fizessem cada uma dessas coisas. Então o que Paulo quis dizer com que fazem as mesmas coisas que eles? Existem 3 maneiras de nós sermos hipócritas. Existe uma maneira escancarada, uma maneira velada e uma maneira interna. Eu vou dar um exemplo com homicídio. Por exemplo, quem seria uma pessoa hipócrita descaradamente, escancaradamente? Seria aquela pessoa que diz: não, matar é errado, mas dada a oportunidade, vai lá e mata alguém. Para citar exemplos, Flor de Lis, uma pastora que cometeu homicídio. Ela é hipócrita descaradamente, escancarada, para qualquer um veja. Mas você pode ser hipócrita de forma escondida, de forma maquiada. Como é isso? Ainda com homicídio. Você pode dizer: não, matar é errado, mas você, por exemplo, já cometeu aborto, que nada mais é do que homicídio de um infante. Mas fala que não, porque estava no ventre, na vida, e você começa a justificar para poder falar que a tua ação foi uma ação justa, foi uma ação moral. Então você condena o homicídio, mas apoia o aborto. Você é hipócrita, só é velado. Você só esconde isso, você só mascara isso. Mas tem um terceiro jeito, e essa pega a todos nós, que é ser hipócrita internamente. Jesus disse que ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar a seu irmão já o matou em seu coração. Então você até pode ser contra o homicídio, mas o sentido, o espírito do homicídio está em você. Quantas pessoas você não matou hoje, vindo para cá por causa do trânsito de Belém? A pessoa te fechou e você pode não ter feito nada, mas no seu coração você matou essa pessoa umas 15 vezes. Quantas pessoas você já não matou esse ano? O que Paulo está falando é: você que aponta o dedo para o outro, falando matar é errado, mas você mesmo no seu coração mata os outros, você é indesculpável, porque você está julgando a si mesmo. E, segundo ponto, o moralista conhece o juízo de Deus. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. No capítulo 1, Paulo vai dizer que os pagãos, eles sabem que o juízo de Deus é a morte sobre as pessoas que fazem essas coisas. E eles não somente fazem, como incentivam as outras pessoas a fazerem. O moralista, ele também sabe que o juízo de Deus é verdadeiro, que é conforme a verdade. Então o que Paulo está falando assim: olha, você comete as mesmas coisas do que os pagãos, certo? Certo. Você sabe que o juízo de Deus, ele é conforme a verdade, que Deus não vai levar em consideração o seu discurso, a sua postura. Deus vai levar em consideração a verdade. E a verdade é que você é que nem eles. Você pode não concordar, mas você é que nem eles. Então, terceiro ponto, o moralista, ele é presunçoso. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Então Paulo fala: você faz as mesmas coisas, e você sabe que Deus vai punir ele, e que Deus faz de acordo com a verdade. Se Deus vai punir ele age com verdade, ele também vai te punir. O que te faz pensar que Deus ia passar a mão na sua cabeça? O que te faz pensar que Deus ia abrir uma exceção no seu caso? Que Deus ia fazer vista grossa? É porque você é judeu? É porque você é evangélico? É porque você faz parte da capela do Calvário? É porque você dá dízimo? Não.
Nada disso. Por que você pensa que a ira de Deus não vai cair sobre você se você faz as mesmas coisas e nós temos um Deus que julga justamente? Se Ele é justo, Ele vai julgar justamente de acordo com a verdade. Não tem por que você ser presunçoso e pensar, no meu caso é diferente, eu sou especial. Não é. Deus vai julgar todos de acordo com a verdade. Então por que você pensa que você vai escapar do juízo? Você não vai escapar do juízo. Quarto ponto que Paulo fala sobre o moralista. O moralista, ele despreza a bondade de Deus. Versículo 4. Ou desprezas tu a riqueza de sua benignidade e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Paulo vai falar sobre 3 coisas aqui. Ele fala sobre a benignidade, a paciência e a longanimidade. Eu gosto da tradução da NVT, que diz bondoso, tolerante e paciente. E alguns teólogos eles vão associar essas 3 características de Deus com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele é bondoso para com os pecados que cometemos no passado. Ele é tolerante com os pecados que cometemos no presente. E ele é paciente com os pecados que cometeremos no futuro. Mas como assim? A Bíblia fala que nós somos pecadores desde o ventre materno. É o que o próprio Davi vai falar. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi tinha essa noção de que desde o dia que ele nasceu, na verdade antes dele nascer, ele já era pecador. Então ele não tinha justiça própria. O que ele merecia? A punição, o castigo, a ira. Mas Deus, ele é bondoso. Deus não nos trata de acordo com as nossas iniquidades por enquanto. Ele é bondoso porque a Bíblia vai falar que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Paulo vai dizer em Atos que é o próprio Deus que nos dá as alegrias da vida. Toda boa dádiva que nós temos, nós não recebemos porque nós somos legais ou bonzinhos, mas porque o próprio Deus, ele é bondoso. Porque ele não nos retribui conforme nós merecemos. Nenhum de nós. Porque se ele não se retribuísse como nós merecemos, ninguém estava vivo. Ninguém. Então, Deus, ele é bondoso para com os nossos pecados no passado. Porque ele não nos trata conforme eles. Mas Deus também, ele é tolerante com os nossos pecados que cometemos hoje, no presente. Tolerante por quê? Porque ele aguenta, ele te suporta. Ele não se indigna rapidamente. E o que está ligado ao próximo ponto, Deus, ele é paciente. Embora nós ofendamos a Deus todos os dias nós pecamos contra o nosso Criador, todos os dias nós nos afastamos de Deus, todos os dias o rejeitamos, Deus é bondoso, paciente e tolerante. Mas por que Deus faz essas coisas para conosco? Qual que é o objetivo de Deus? Paulo vai falar, o objetivo de Deus com isso é nos levar ao arrependimento. O objetivo de Deus em nos dar todo esse tempo e toda essa bondade, paciência e tolerância é para ver se por algum motivo, de alguma forma, nós nos arrependemos dos nossos caminhos e nos voltamos para Ele. É por isso que Deus faz essas coisas. Sexta-feira, eu estava no aniversário do meu sobrinho, aniversário dele de 1 ano. Quando a gente estava voltando foi em Capanema. Quando a gente estava voltando de Capanema, a gente pegou carona com um tio do meu cunhado. E a gente veio pelo caminho, e aí a gente veio conversando sobre carro, sobre moto, sobre estrada. E ele contou uma história que eu achei bem interessante. Ele contou que um sobrinho dele tinha ganhado uma moto do pai. Uma moto potente, uma moto não é uma bis, uma pop, uma motona, uma moto que nem a do John. E aí ele foi querer estrear a moto dele. Ele foi logo para a estrada, saiu acelerando, só que ele não conhecia muito a potência da moto, não estava muito habituado. Ele disse que ele foi tentar fazer uma curva e no meio da curva ele percebeu que ele não ia conseguir completar. Ele estava indo muito rápido. E aí ele fala que ele usou toda a força, jogou todo o peso, virou todo o guidão e ele conseguiu por um triz terminar aquela curva. Sabe o que esse rapaz fez? Ele pegou, voltou com o pai e falou, tô essa moto, eu não quero isso nunca mais. Não quero mais saber de moto. Se andar de moto é isso, eu não quero mais moto. É isso que Deus espera com a bondade dele. Nós pecamos todos os dias. Nós vamos rápido na curva todos os dias. E nós só escapamos por um triz porque Deus permite. Porque Deus é bondoso,
paciente e tolerante. Porque se Deus não fosse, nós já teríamos quebrado a cara faz muito tempo. E o que Deus quer com isso? Ele quer que nós ajamos que nem esse rapaz da história. Que a gente fala assim, se é isso, se passar por essa situação causou isso, então nunca mais eu quero saber disso. E voltar para com o Pai e falar, não quero mais isso. Eis que Deus espera com sua bondade, paciência e misericórdia. Mas o que o moralista faz ao invés disso? Versículo 5. O moralista acumula para si ira. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então Deus é bondoso, paciente, tolerante, mas o moralista, ele não se arrepende. O moralista, ele continua vivendo a vida dele e ele acha que está tudo certo. Afinal de contas, para começo de conversa, o moralista não vê defeito em si mesmo, como a gente já conversamos. Ele julga todo mundo, mas ele é o perfeito. Paulo fala que quando o moralista ele age assim, frente a tanta bondade, paciência e tolerância de Deus, o que ele está fazendo, na verdade, é acumulando ira. E Paulo começa a entrar num assunto aqui que, de novo, a gente não esperaria que Paulo entrasse. Primeiro, Paulo está falando da ira. Agora, Paulo está falando do juízo. Paulo apresenta um dia que ele chama de dia da ira. Dia do juízo de Deus. A questão é que Deus é bondoso, paciente e tolerante, mas Deus ele não é injusto. Deus não vai deixar impune os pecados, nem dos pagãos, nem dos moralistas. É por isso que ele fala, não importa quem você seja, um dia você vai prestar conta diante de Deus. E cada vez que você teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu, você vai ser cobrado por isso. Porque você está acumulando para si mesmo ira sobre ira. Deus é bondoso, paciente e tolerante até esse dia. Nesse dia não vai ter segunda opção, não vai ter como voltar, não vai ter como remediar. Deus vai derramar toda a sua ira que lhe é devida sobre você, sobre o moralista, sobre o pagão. Então Paulo começa agora a falar sobre o dia da ira, que aí a gente vai entrar nesse tema agora a partir do versículo 5 até o verso 11. Mas para a gente recapitular, a gente estava falando primeiro sobre o moralista, a gente viu 5 coisas sobre o moralista, que o moralista ele é indesculpável, que o moralista conhece o juízo de Deus, que o moralista ele é presunçoso porque ele pensa que Deus não vai julgar ele, que o moralista despreza a bondade de Deus e que por conta disso o moralista ele acumula para si mesmo ira para o dia da ira. E aí Paulo vai começar a falar sobre esse dia da ira, que é um tema que está presente em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, a Bíblia fala sobre esse dia. O dia em que o justo juiz vai se sentar no seu trono e vai julgar cada uma das pessoas. E a gente viu no verso 2 que ele julga segundo a verdade. Agora aqui no verso 6, a gente vai ver com que base vai ser esse juízo. Versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus, primeiro que a palavra utilizada aqui é recompensará, é uma recompensa. Então Deus vai agir de maneira justa, de acordo com as obras. Deus vai tratar cada um no seu particular. E aí Paulo vai falar sobre o resultado desse juízo nos versículos. Mas eu queria focar aqui primeiro nesse fato de que Deus vai julgar você de acordo com as suas obras. Não é de acordo com as suas palavras. Não é de acordo com a sua religião. Não é de acordo com o que você diz, que o que você acha que é certo ou errado. Deus vai te julgar pelas coisas que você faz. Pelas suas obras. E isso é assustador. Isso é muito assustador. A gente viu, alguns sermões atrás, que a ira de Deus, o dia da ira, é para que Deus destrua os que destroem a terra. Deus ama a sua criação, Deus criou tudo bom e perfeito. Mas vamos nós, como humanidade, e nós destruímos a criação de Deus. Deus não vai deixar impune. Ele vai destruir aqueles que destroem a terra. E como ele vai fazer isso? Vai fazer isso de acordo com as obras. Ele recompensará cada um. E como que vai ser essa recompensa? A gente vai ler e só existem duas possibilidades. No verso 7 e no verso 10, Paulo vai falar sobre a recompensa da vida eterna.
E no verso 8, no verso 9, ele vai falar a recompensa que é a morte eterna. Na vida eterna, qual que é a recompensa? Diz assim, verso 7. A vida eterna, versículo 10. Glória, porém, honra e paz. Então, para algumas pessoas, Deus vai dar vida eterna, glória, honra e paz. Mas para outros ele vai dar o quê? Versículo 8 e 9. Indignação e ira. 9. Tribulação e angústia. Então só existem duas possibilidades. Ou você vai receber naquele dia vida eterna, glória, honra e incorrupção, ou você vai receber indignação, ira, tribulação e angústia. Não existe um terceiro termo. Não existe purgatório. Não existe também volta. É definitivo. Ou você vai receber a vida eterna, ou você vai receber a morte eterna. Jesus conta uma parábola a respeito de Lázaro e de um rico, e ele fala que o rico acaba indo para o inferno, e aí ele quer ir para o seio de Abraão e não consegue porque é intransponível. É definitivo e só tem essas duas opções. Não tem como, você fica um pouquinho aqui, paga pelos seus pecados e depois você vai para o céu. Ou, eu não sou tão mal assim. Tudo bem, eu sou um pouquinho mal, mas eu não sou tão mal assim, vai? Não tem meio termo, não tem lugar neutro. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. E eu queria distinguir aqui o que seriam esses termos. Vida eterna, a gente pensa mais na questão quantitativa. A gente pensa em vida eterna em viver para sempre. Faz parte, mas não é só isso. É mais qualitativo do que quantitativo. Vida eterna, o próprio Jesus vai definir. Ele fala que a vida eterna é essa, que conheçam a ti e a teu filho a quem tu enviaste. A vida eterna tem mais a ver com estar com Deus, conhecer a Deus, pertencer a Deus e estar nele. É uma vida de comunhão com o próprio Deus. É isso que é a vida eterna. Depois ele fala que glória, o C.S. Lewis ele vai falar sobre isso, que é estranho nós pensarmos em glória, porque parece um pouco arrogante, parece que a gente quer brilhar um pouquinho mais do que os outros, mas aqui é ser participante da glória de Deus, é refletir a glória dele, é nós sermos a sua imagem e semelhança como nós fomos criados para ser, é glorificarmos o nosso Pai por sermos parecidos com ele, e ele próprio nos dará essa glória. Depois ele fala sobre honra, que quando Jesus ele fala sobre esse dia, ele fala que vão ter dois grupos. Um dos grupos ele vai dizer e fala assim: vindes benditos de meus pais e entrai no reino, no gozo do seu Senhor. Mas para outros eles vão falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso que é a honra. Honra é ser reconhecido pelo próprio Deus. É o próprio Deus falar: vindes benditos. É o próprio Deus te bendizendo. Isso que é honra, ser honrado pelo Criador, ser honrado por quem nos fez, ser honrado pelo Deus soberano sobre todas as coisas. E por fim, incorrupção. A ideia de corrupção na Bíblia não tem tanto a ver com corrupção moral, mas tem a ver com corrupção do corpo, tem a ver com se desfazer, deteriorar, morrer. Então, aquele a quem Deus considera a vida eterna vai ter a vida eterna, a glória, a honra e a incorrupção. Mas aos outros vão receber a ira, a indignação, a tribulação e a angústia. Esses aqui são mais explicativos. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é o caráter emocional que essas palavras têm. Deus, ele está indignado e irado contra o pecado. A gente viu no versículo 18, capítulo 1, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Deus, ele está irado. E a gente tenta pensar sobre a ira de Deus de uma forma muito etérea, muito sem sentido. Paulo poderia escolher outras palavras. Ele quis escolher essa. Ele quis dizer que Deus realmente está irado. Deus, ele está furioso. Deus, ele está indignado. Sabe quando a gente vê alguém cometendo algum crime escabroso e aquilo mexe com a gente? Quando a gente vê alguém que rouba, mata, entra na casa, estupra a mulher, e a gente fica: meu Deus, esse homem merece a morte. Como é que pode um homem assim continuar vivo? Ele não pode se safar. É assim que Deus olha para o seu pecado. Com ira e indignação, que ele irá derramar naquele dia. E não somente isso, ira e indignação, mas tribulação e angústia.
Você acha que seus dias estão muito atribulados? Você acha que seus dias estão muito angustiados? Você acha que a sua depressão faz a sua vida ruim? Isso não é um milésimo do que está preparado aqui para o dia da ira, para o dia da indignação, para o dia da justa retribuição de Deus. Para aqueles que não receberem a vida eterna, que receberem a morte eterna, vão receber tudo isso. A ira e a indignação do Deus vivo. E a consequência disso não poderia ser diferente. Tribulação e angústia eterna. Mas quem é que vai receber essas coisas? Ora, quem vai receber a vida eterna? Versículos 7 e 10 de novo. A saber, vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorrupção. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente judeu e também ao grego. Então ele fala, aqueles que com perseverança procuram fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Certo? E depois ele vai falar, qualquer um que faça o bem. Então é simples, quer a vida eterna? Faça o bem. Quem vai receber a morte eterna então? Versículo 8 e 9. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia a toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Então, para quem Deus vai dar a vida eterna? Para quem faz o bem. Para quem Deus vai dar a morte eterna? Para quem faz o mal. Resumidamente é isso. É simples, né? É fácil. Nem tanto. Porque o contexto onde Paulo está falando aqui, Paulo está olhando para você e ele está dizendo, parece simples, né? É só fazer o bem. Só que você não faz. Você pode até achar que faz, mas você não faz. Para o padrão divino, você não faz. E depois ele vai dizer primeiramente o judeu e depois o grego, porque justamente o objetivo de Paulo é igualar os dois. É igualar o judeu com o grego, porque o judeu se sentia superior. Ele fala, não, a forma como um se salva é a forma como o outro se salva. É só fazer o bem e não fazer o mal. E depois ele conclui no verso 11 dizendo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus ele é imparcial. Deus ele é justo. Deus ele não age com favoritismo. Deus age com igualdade. Então, de novo, para aquela questão, para aquela época, fazia sentido Paulo falar sobre judeus e gregos, porque é assim que eles separavam o mundo. Para nós, pode fazer mais sentido nós levarmos em consideração nosso ambiente religioso. Não faz diferença nenhuma você ser evangélico. Zero. Porque Deus vai te julgar segundo as suas obras. Na verdade, bora fazer uma recapitulação que Paulo fala sobre juízo. No verso 2, ele fala que o juízo é segundo a verdade. No verso 6, ele fala que é baseado nas obras. No verso 7 a 10, ele fala que só existe duas opções, ou vida eterna ou morte eterna. E no 11, ele fala que Deus é imparcial. A gente olha para essas verdades e eu espero, pelo menos, que isso deixe um pouco a gente desesperados. Que isso tire um pouco a nossa paz, tire um pouco a nossa segurança. Porque às vezes nós nos apoiamos em coisas que não podem nos salvar. O judaísmo do judeu não podia salvar ele. O moralismo do moralista não podia salvar ele. A gente viu que é fácil se salvar. É só fazer o bem e é só não fazer o mal. Qual que é o problema disso? Eu quero citar 2 versículos. Um no Antigo e um no Novo. No Antigo Testamento, Jeremias vai dizer o seguinte, o próprio Deus falando por meio do profeta. Ele fala assim, se fosse possível um leopardo mudar as suas manchas, ou, se fosse possível, um etíope, um africano, mudar a sua pele e ficar branco, então seria possível vocês que são maus fazerem boas coisas. Como não é possível, porque faz parte da natureza tanto do etíope como do leopardo, nós também que somos maus, nós não conseguimos fazer boas coisas. No Novo Testamento, João vai dizer o seguinte, aquele que diz que não tem pecado, constitui Deus mentiroso. O próprio Deus olha para você e fala, pecador. Você falar, eu não tenho pecado, é falar que Deus é mentiroso. Então, como é que a gente resolve essa situação? Como é que a gente encara esse juízo? Como é que a gente encara isso? Porque o juízo vai ser de acordo com as obras, quem fizer o bem recebe vida, quem fizer o mal recebe a morte. Só que nós não conseguimos fazer o bem, nós só conseguimos fazer o mal.
Nós vamos contra o nosso próprio código moral vez após vez. E o juiz, ele é justo. Ele vai nos tratar de acordo com as nossas obras. Por que Paulo está falando sobre essas coisas? O objetivo de Paulo em pregar em Romanos é falar sobre o Evangelho de Deus. E ele falou que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Só que depois que ele fala isso, ele começa a falar sobre ira e sobre juízo. Porque primeiro, Paulo tem que tirar todas as falsas esperanças das pessoas. Porque para Paulo poder apresentar a cura, ele tem que mostrar como as pessoas estão doentes. Para ele mostrar o Evangelho, ele tem que mostrar para as pessoas como elas precisam desse Evangelho, que elas são dependentes disso, que pela própria justiça elas merecem um inferno. É por isso que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele coloca todo mundo no mesmo saco. Ele fala assim: todos vocês são pecadores, todos vocês merecem a ira de Deus, a indignação e a punição de Deus que é justa sobre vocês. Para somente então falar a respeito do Evangelho. Eu não poderia sair daqui hoje só com as más notícias. É necessário que as boas notícias, que o Evangelho seja pregado. Então nós vamos pular um pouco e dar um spoiler do que nós vamos ver nas próximas pregações. Um dia a gente vai chegar no capítulo 3, em nome de Jesus. Mas por que então Paulo fala a respeito dessas coisas? Paulo fala a respeito dessas coisas, primeiro, para nós sabermos a necessidade que nós temos do Evangelho, mas também para mostrar duas coisas. A primeira coisa nós estamos mais acostumados, que é o tamanho do amor de Deus. Deus, ele não tinha obrigação nenhuma em salvar nenhum de nós. Pelo contrário, Deus tinha a obrigação de destruir cada um de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade. Mas Deus não fez isso. O que Deus fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo fala sobre a justiça e o juízo, porque quando a gente descobre o tamanho da punição que estava sobre nós, nós compreendemos o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus foi maior do que a sua injustiça. O amor de Deus foi maior do que o seu pecado. E em segundo ponto, que nós somos tão acostumados a perceber, é que isso prova quão grande e quão terrível era a nossa rebelião contra Deus. Porque quando a gente descobre que de fato esse Deus justo quis nos salvar, e a gente entende a nossa situação, a gente entende o tamanho do nosso pecado, porque só tinha uma maneira de nos redimir. Só tinha uma única maneira de nos tornarmos justos diante de Deus. E essa única maneira é Cristo Jesus. E não é somente Cristo Jesus, é Cristo Jesus morto, crucificado, pendurado em um madeiro. É esse o tamanho da sua maldade. É esse o tamanho da sua rebelião. Porque a única maneira que Deus tinha de poder fazer você justo e poder te salvar foi essa: crucificando o seu próprio filho naquele madeiro. Então sim, nós descobrimos o tamanho do amor de Deus, mas nós também descobrimos o tamanho do nosso pecado. Por fim, eu queria ler um texto com vocês que fala a respeito desse sacrifício, que fala a respeito do que Cristo teve que passar para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, para que nós pudéssemos ser feitos justos diante dele. Porque era o que nós merecíamos, é o que nossas obras pedem. Mas não é assim que Deus agiu para conosco. Eu queria abrir com vocês Isaías 53. A gente poderia ler o capítulo todo, mas para não se delongar muito, eu vou ler a partir do versículo 4. O profeta Isaías, profetizando a respeito do Messias, diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava para seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca.
Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem conterá o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte. Contanto, nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser sobre a expiação dos pecados, verá a prosperidade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Quando a gente lê esse texto, a gente entende a oração de Jesus no Getsemane. A gente entende porque Jesus, quando ele foi orar, ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus não estava com medo da crucificação. Jesus não estava com medo dos chicotes ou da coroa de espinhos. Ele estava com medo daquilo que nós merecíamos. Muitos cristãos, eles são martirizados e eles vão felizes, vão cantando. Jesus não. Jesus está preocupado, aflito. Ele fala que está angustiado até a morte e ele sua sangue. E ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, porque ele estava com medo de receber o que você merecia. Porque caiu sobre ele o que era seu. A gente viu que pelas pisaduras deles nós somos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que você merecia foi derramado em Jesus Cristo. Para que hoje, por meio de Jesus Cristo, você possa ser aceito por Deus. Semana passada o John pregou e ele falou sobre o texto de Colossenses, e tem um versículo muito lindo lá, onde ele fala que isso não é uma história inventada, isso não é uma coisa que, sabe, criação humana, filme da Disney. Não, isso é a respeito de você. Essa é a história sobre a sua vida. Foi o seu pecado que Jesus Cristo levou naquela cruz. Foi a sua iniquidade, o seu castigo estava sobre ele. E nós jamais conseguiríamos pagar isso, jamais. O que é que nós fazemos então? O texto de Isaías diz que ele verá o fruto do penoso trabalho e que ele se alegraria. A única coisa que nós podemos fazer por causa desse nosso Senhor é viver de maneira digna dele, viver obedecendo a ele. Se nosso Senhor fez tudo isso por nós, como não amar a ele? E Jesus diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. O que nós fazemos então? Nós obedecemos, nós nos humilhamos, nós o glorificamos, porque nós não temos parte nenhuma. A única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação foi com um pecado que a fez necessária. Nada mais. Todo o resto que fez foi Cristo. Por causa disso nós nos prostramos, nos humilhamos e o adoramos. Agora, para terminar, para encerrar, para aqueles que ainda não possuem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, saiba que vocês são indesculpáveis. Saiba que não existe nada que vocês podem fazer para se esconder da ira de Deus. Que Deus vai te tratar justamente e que você é digno da ira. Mas que por enquanto, Deus tem sido bondoso, paciente e tolerante para com você. Para que você possa se arrepender. Para que você possa mudar de vida. Para que você possa aceitar Cristo e viver segundo a vontade dEle. Não viver conforme a sua, mas segundo a vontade dEle. Não despreze a bondade de Deus. Porque desprezando a bondade de Deus, você vai continuar acumulando ira sobre a sua cabeça. Não queira isso. Não queira desafiar o Deus vivo. Não queira viver de maneira impenitente com o coração duro. O objetivo de Deus nessa noite é que você se arrependa. Por isso Ele tem sido bondoso para contigo. Vamos orar. Pai querido, Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque certamente não é o que nós queríamos ouvir,
mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Teu Evangelho começa sim com o anúncio da Tua ira e com o anúncio do Seu juízo, mas ele continua, Pai, e nós vemos que esse juízo que nos era merecido caiu sobre o Teu Filho Jesus Cristo, Pai, e que pelo sacrifício dele naquela cruz, por meio do que ele fez por nós podemos ser aceitos por Ti, Pai. Nós somos justificados, considerados justos, Pai. Ele levou o que era nosso e nós podemos receber o que era dele, Pai. A Tua presença, a vida eterna, a glória, Senhor, a incorruptibilidade, estar presente com o Senhor para todo sempre, em um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver choro nem ranger de dentes, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos encontrou, Pai, porque a Tua bondade, a Tua paciência, a Sua tolerância nos levaram ao arrependimento, nos levaram ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados, e que por causa disso hoje nós podemos orar, Pai, dizendo: Pai, nós somos adotados por Ti, inseridos na Tua família, Senhor, e um dia estaremos para sempre contigo. Por isso te damos graças e glórias pelo Teu santo Evangelho, Pai. Ser glorificado, Pai, pelos Teus filhos, pela Tua igreja, por meio do santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém.